Ótimo. Gratidão aí pelo convite. Eu que fico muito honrada. E outra, é um assunto, né? Mas fala um pouquinho, porque você é talentoso demais, Sol, né? Oh, meu Deus. Aí conta assim, ó, meio que resumido aí, tudo como. Quem veio primeiro? Veio o historiador, o teólogo, o pastor, o coach, o palestrante. Coloca nas ordens aqui pra gente, se apresenta, fala um pouquinho de você para esse público Olha, lindo, maravilhoso que está chegando. Boa noite a todos. Espero que tiver dúvidas aqui, gente. Aproveita, tá? Tira todas as dúvidas, porque, olha, vou falar a verdade, parece uma coisa tão óbvia, né, Glaucio? Mas ainda cria dúvidas ainda nas pessoas. E eu confesso, sim, até ninguém às vezes. sim. Eu tive a graça de Deus, dele ter me feito nascer em um lar cristão. E nascendo em um lar cristão, fui criado em um berço cristão evangélico. E desde criança comecei a cantar na igreja com 3 anos de idade. Era chamado de cantor mirim na época. E com os meus 8 anos eu já pregava, já proclamava a palavra de Deus com 8 anos de idade. Em culto de crianças, evento de crianças, eu já pregava a palavra de Deus. Daí fui para a Vitória do Espírito Santo, que eu sou capixaba, estou na Bahia, mas sou capixaba, e fui estudar para missionário e teologia. Fiz lá missiologia, que é para ser missionário, e teologia, que é para ser teólogo. E como missionário, fui enviado aqui para a Bahia, e chegando na Bahia, né, resolvi fazer a graduação em História. Então, a ordem foi teólogo, depois eu fui para a História, e eu fui para a História exatamente porque, como teólogo, eu entendi que algumas coisas da Bíblia eu precisava de argumentações históricas para entender a Bíblia. Então eu fui fazer História exatamente para entender os povos antigos, e entendendo os povos antigos, entenderia melhor a Bíblia. Depois de História, eu acabei sendo empurrado, né, para o não não tinha interesse, mas acabou que aonde eu trabalhava precisou ser trabalhado algumas coisas no setor de trabalho. Eu apresentei a minha patroa, disse: ó, a gente precisa fazer um workshop aqui para melhorar a relação interpessoal dos funcionários. Ela amou e disse: então você faça. E aí eu peguei e fiz. Quando eu fiz, era da prefeitura de São Francisco do Conde, quando eu fiz, repercutiu e outras secretarias começaram a pedir esse workshop, né? E aí comecei a fazer, eu vou precisar então me aperfeiçoar, já que estão me pedindo tanto para fazer treinamento, workshop, eu vou precisar me aperfeiçoar. Foi quando fui para a mesma faculdade que eu fiz História, que foi a Unopar, e lá fiz o MBA em Coach. MBA em Coach, Liderança de Pessoas. Depois fui para a Polose e fiz o Profissional em Coach. Fazendo o Profissional em Coach na Polose, fui para a Realize fazer psicopedagogia. E aí, quando eu estava fazendo o Profissional em Coach, eu também estava fazendo psicopedagogia, onde eu me especializei em psicopedagogia empresarial. E a ordem, como você pediu, é exatamente essa aí. Gente, que massa. Quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho igual esse menino aí. Eu quero, eu quero ter um pouquinho da carisma que você tem. Sua carisma encanta. Ai, que delícia. Olha, e eu fiquei aqui, ó. Vocês viram aí que ele falou que cantava, né? Desde os 3 anos, foi? Três Então, não anos. sei. Se você puder fechar a live com a canção, viu? Já vai pensando Não, aí, porque eu até, não posso até nem cantar.
Posso nem cantar que o cantor tá aí, ó. Júnior Gasoli aí é o cantor aqui da live. A não ser se você quiser depois chamar ele para vir aqui cantar aqui na Ô, live, eu Júnior, dividir tela. o nosso já tá te intimando aí para encerrar a live com uma canção, ó. Tá vendo? Foi ele que te É. intimou. Você ficar aí até Pega o o final da live. teclado, pega o violão aí, divide tela aqui, e aí Júnior encerra a live cantando, que o cantor é ele. Gente, eu amo isso, eu amo louvar, eu amo cantar. Mesmo que nem fala assim, não importa a religião que você cresceu, que você esteja. O importante é você realmente saber que Deus é Deus, seja onde você estiver, né? Então, assim, é o que faz essa humanidade ser mais. E quanto mais a gente aprende, a gente vai fazendo para trás. Não sei se amanhã ou Sim. depois, eu falo, eu sou católica, já visitei vários, né, templos. Então já fui convidada, eu sempre aceitei. Nunca falei, não, vou lá, vamos, né? Então, pode ser, não sei, supor que lá no futuro, possa, não sei, mas eu me sinto bem. Tem algumas coisas que nem quando você entende a Bíblia, então você vê que tem todo um contexto do jeito que o Aí, ó, pastor, do jeito que o padre. ele disse que tá pronto. No final, no final. Valeu, Júnior. Então, assim, e quando você entende o contexto, você estuda, aí você começa a ver que tanto católico, evangélico, né, todos eles falam, é só você aprender. Então, assim, Sim. é que nem eu falo, quem mais, assim, pratica a palavra mesmo são os evangélicos, viu? Desculpa, eu sei. Então, os católicos ainda estão um pouquinho ainda, mas os que praticam, tá chique, viu? Então, o negócio é praticar. Muitas pessoas, ô Glaucio, sempre perguntaram para mim, desde criança, viu? Mas você é evangélica? Falei, não. Então, você vê, por quê? Quando você faz o que está escrito, né? Quando você age como... E a gente vai vivendo feliz, atrapalhado, e vamos que vamos. Que nem eu falo sempre, a sensação do Espírito Santo, assim, que eu sinto, foi quando eu fiz minha primeira comunhão, quando eu tinha 10 anos. Eu não andava. Eu flutuava. E eu falo assim, Deus, será que um dia eu vou voltar a sentir essa sensação maravilhosa, assim, sabe? Aquela coisa. Já passaram tantos anos, mas eu lembro da sensação. E foi muito mágico mesmo. Olha, a mulher samaritana perguntou para Jesus o seguinte: qual é o lugar de adorar? É no Monte de Samaria ou no Templo de Jerusalém? Porque nós samaritanos dizemos que tem que ser no Monte de Samaria. Vocês, judeus, tinham que ser no Templo de Jerusalém. Ela pergunta para Jesus: qual é o lugar de adorar? E aí Jesus responde para ela: nem no monte e nem no templo. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ninguém é dono de Deus. Deus não é propriedade de ninguém. Ninguém tem a posse de Deus. Aliás, Deus está em todos aqueles que procuram adorá-lo em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, qualquer minuto. É muito gostoso ter essa leveza, né, de alma. É gostoso você sentir que você não deve nada para ninguém. Sim. Cada um respeitar, assim, sabe? A única coisa que você deve é com ele. Se eu tô brava, eu falo com ele. Se eu tô pé da vida, se eu grito, aí eu falo, ai, pai, me perdoa, eu sou pecadora. A gente é humano, a gente é pecadora. A gente fala, pensa que é sempre essa simpatia aqui? Não, eu tenho. Amanhã Tem um que quer chutar o pau da barraca. tem, todos nós temos, né? Então, mas entre nós e ele, né? Vamos bater um papo. Exato. Show de bola. Perfeito. Comece então a nos ensinar. Fala aí, vamos aí destrinchar a explicação dos talentos, porque assim, tem os talentos e tem os talentos, vamos lá, dê a explicação então de tudo. Ok. Só pedindo o pessoal já sabe como é que funciona o Instagram, então vocês já sabem, né? Aperte aí, aqui ó, no coraçãozinho, faça coraçãozinho subir aí, quanto mais o coraçãozinho subir, mais o Instagram entende que essa live está sendo relevante e entrega automaticamente para mais pessoas. E caso você ache interessante
convidar o seu amigo, convidar o seu parente, dedinho no aviãozinho, envia aviãozinho aí para todos os seus contatos, mas envia mesmo, envia no mínimo aí para 50 contatos. Envia aviãozinho para 50 contatos, porque com certeza o que nós vamos falar hoje aqui, se você prestar atenção, anotar, pegue caneta, pegue papel, anote, porque isso vai mudar a sua vida, ok? A pedido da nossa amiga Silvana, ela pediu para a gente falar entre as várias parábolas de Jesus, ela pediu para nós falarmos da parábola dos talentos, que é uma das parábolas mais polêmicas da Bíblia. Eu vou dizer porque essa parábola é uma das mais polêmicas. É por causa do final da parábola. Para quem não sabe onde está escrita essa parábola, está em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A parábola é contada do versículo 14 até o 30. É onde é contada a parábola dos talentos. Por que essa parábola tem tanta polêmica? Por que essa parábola tem tanta polêmica? Porque no versículo 29, a parábola termina assim: porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, se lhe há tirado. É doído isso, né? Você vê, mano, que injustiça é essa? Quem doído. tem vai ter mais e quem não tem vai ser tirado. Que injustiça! Então, eis a parábola e eis a polêmica. Porém, existe uma frase, Silvana, que a gente diz o seguinte, quando você lê a Bíblia, é uma das principais frases, é um dos pressupostos, né? PNL não tem pressupostos? A interpretação bíblica também tem pressuposto. O pressuposto da interpretação bíblica é: texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, para eu entender um texto na Bíblia, eu tenho que analisar todo o contexto da Bíblia. Eu jamais posso tirar um versículo isolado, um texto isolado, para fazer a interpretação desse texto. Se eu pego um versículo isolado, interpreto esse texto isolado, eu estou cometendo uma heresia. Estou tirando o texto do contexto. Então, para entendermos esse texto polêmico, precisamos entender todo o contexto. Para entendermos todo o contexto, precisamos entender primeiro por que Jesus falava em parábolas. E aí, em Mateus 13, que a gente não vai ler, mas só vou comentar, Mateus 13 apresenta 3 características importantes sobre parábola. 3 características importantes sobre parábola. Característica número 1. Algumas pessoas pensam que parábola era coisa inventada por Jesus. Jesus chegava, acordava. Deixa eu inventar uma história aqui. Qual história que eu posso inventar hoje? Não. Em Mateus 13, Jesus deixa bem claro que parábolas são histórias antigas, contos antigos, que desde a fundação do mundo veio acontecendo e que foi passando de fala em fala. Muitas dessas histórias que Jesus contava havia no meio popular, outras nem tantas, mas muitas dessas histórias era conhecido no meio popular e Jesus aproveitava e dava um contexto a essas parábolas. Ok? Então, primeiro, parábolas não eram histórias inventadas por Jesus. Na maioria delas, eram acontecimentos que realmente tinham acontecido. Outros tinham acontecido de uma forma e Jesus apenas dava uma configuração ao acontecimento. Segunda coisa de parábola é que Jesus não falava parábolas para facilitar o entendimento. Ué, não. Em Mateus 13, ele deixa bem claro, quando os discípulos perguntam para ele: por que você nos fala por parábola? Aí Jesus disse: eu vos conto parábolas para que eles, vendo, não enxergam, e ouvindo, não entendam.
Ou seja, eu estou falando em vocês em códigos, porque eu quero que só vocês entendam o que eu estou falando. Quando Jesus queria falar só para fariseu e não queria que a multidão entendesse, ele contava uma parábola que só fariseu entendia. Quando ele queria falar só com os discípulos e não queria que a multidão entendesse, ele falava uma parábola que só os discípulos entendiam. Então, parábola não é para facilitar. Parábola era um código que Jesus falava para um grupo específico que estava ouvindo ele ali. Então, terceira informação sobre parábola que está lá em Mateus 13. Parábola nenhuma é fácil de interpretação. Então, são essas três coisas que a maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas pensa ao contrário. Mas basta ler Mateus 13. Primeiro, não era nada inventado por Jesus. Muitas dessas histórias tinham realmente acontecido. Como, por exemplo, os teólogos acreditam que a parábola do bom samaritano, que a gente chama de bom samaritano, mas Jesus chama apenas de certo samaritano. Ele não usa a expressão bom, nós que usamos, Jesus não. A parábola do certo samaritano, segundo alguns teólogos, tinha acabado de acontecer aquele fato. Por isso que foi tão impactante, porque eles sabiam que aquilo tinha acontecido recentemente. Então, parábola é algo que aconteceu. Segundo, não é para facilitar, é para falar em código. Quando Jesus queria facilitar a fala dele, ele não falava parábola, ele falava comparação. Ele dizia: qual voz, se teu filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Se lhe pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará boas coisas. Então Jesus fazia comparação. Ele dizia: sal da terra, luz do mundo, videira verdadeira, lírios do campo, pássaros do céu. Quando ele queria falar fácil, ele fazia comparação. Quando ele queria fazer uma mensagem específica para um grupo específico, ele contava parábolas. E a terceira verdade é que parábola não é fácil. Tanto não é fácil que em Mateus 13, duas parábolas que Jesus contou, em Mateus 13, Jesus conta 7 parábolas. 7. Porém, duas das parábolas, os discípulos não entenderam bolufa de nada. Depois Jesus conta, eles chamam Jesus em particular e dizem: Jesus, explica aquela parábola lá que a gente não entendeu não, que foi a parábola do semeador e a parábola do joio e trigo. Se parábola fosse para ser entendida de forma fácil, os discípulos teriam entendido. Mas não entenderam porque parábola era código. Tanto código que duas dessas eles não entenderam e precisaram perguntar Jesus novamente. Ora, se eles na mesma época que Jesus, na mesma cultura que Jesus, no mesmo tempo que Jesus, tinha dificuldade de entender as parábolas, quanto mais nós hoje, mais de 2000 anos para frente. Então, parábola, embora muitas pessoas achem que é fácil, não é fácil. Então, falando isso de parábola, a gente chega nessa parábola que é a parábola dos talentos, que só aparece no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus. E aí, quem estiver aqui, eu vou falar 7 segredos da parábola dos talentos. Quando a gente lê a parábola dos talentos, a gente encontra 7 segredos que, se você adotar esses 7 segredos para a sua vida vai dar uma guinada, uma alavancada extraordinária. Ok? Então vamos lá. Capítulo 25, versículo 14 e 15. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Cada um segundo a sua própria capacidade. Uma outra coisa que é importante informar o pessoal é que talento não é uma moeda. Não é uma moeda. Denário é uma moeda. Dracma, na Bíblia, é uma moeda. Acer é uma moeda. Agora, talento é um tipo de peso. A gente aqui não temos gramas,
quilos e toneladas? Não temos alguma coisa, pesa uma graminha. Depois, pesa quilo. 1000 quilos, toneladas. Talento era peso de ouro. Quando você enchia uma sacola de moedas, poderia ser uma mina. Mina também era um tipo de peso. Quando você enchia uma medida de peso de moeda, você pesava mina. Se enchesse um peso maior, na época de Jesus era mais ou menos 34 quilos de moeda de ouro. 34 quilos de moeda de ouro era um talento. Então, talento era peso. Ok? Ou seja, se a gente for traduzir 34 moedas de ouro para os nossos dias, talento hoje seria um pouco mais de 300 mil reais. Um talento. Só que Jesus deu um talento para um, 2 talentos para outro, peso, moedas, e deu 10 talentos para outro. Só que o texto diz, de acordo com a sua capacidade. Primeiro segredo do talento aqui, anote quem quiser, chama-se habilidades, capacidade. Ou seja, você só recebe da vida o Deus, o universo, o cosmos, como você queira entender, falar ou pronunciar, só vai te entregar de acordo com as habilidades que você tem. De acordo com as suas capacidades. Não adianta eu querer ter uma empresa de 100 mil reais, 1 milhão de reais, se a minha capacidade administrativa, se a minha habilidade é de administrar uma empresa que renda 3 mil reais por mês. Eu posso fazer todas as estratégias para ter uma empresa de 1 milhão de reais, mas se a minha capacidade é administrar apenas uma empresa de 3 mil por mês, só virá 3 mil por mês, porque Deus, o universo, o cosmos, o quântico, só te entrega de acordo com a sua capacidade, com as suas habilidades. E a gente sabe disso, você que é uma grande leitora, inclusive eu passei seu nome para uma amiga que pediu para uma live, eu passei seu nome, não sei se ela já entrou em contato contigo. Você que é uma leitora que gosta de ler bons livros, você sabe que, e também é coach, você sabe que a gente sempre diz o seguinte, se eu tenho um problema que vale 5, o problema é de número 5, mas a minha habilidade é de número 3, eu não vou conseguir resolver esse problema de nível 5 de jeito nenhum. Porque o problema é de nível 5, mas a minha habilidade é de nível 3. O que eu tenho que fazer é melhorar minhas habilidades, subir minha habilidade para nível 6, 7, 8. E aí, o mesmo problema de nível 5, eu agora com a habilidade 7, 8, eu consigo resolver esse problema. Então, as pessoas tentam resolver problemas externos, quando, na verdade, ela tem que resolver em si, melhorar as suas habilidades, melhorar as suas capacidades. Então, ele deu para um. Para um, ele deu um talento, para outro, ele deu 2, para outro, ele deu 10, de acordo com a capacidade, com a habilidade de cada um. E como é que eu faço para ter habilidades? Nós sabemos que a habilidade é o conjunto de conhecimento, esforço e repetição. Conhecimento, esforço e repetição. Quando eu busco conhecimento, e através desse novos conhecimentos, gente, pelo amor de Deus, entenda isso nessa live. A maioria das pessoas não querem conhecimento, ô Silvana. Se você pegar agora e ir em uma live que está falando de comédia, que está falando de baboseira, você pode encontrar 200 pessoas. Que as pessoas querem entretenimento, não querem conhecimento. E o segredo, primeiro, é ter conhecimento. Mas não basta ter conhecimento,
se eu não usar esse conhecimento. E através desse conhecimento começar a me esforçar e repetir esse esforço. Ter o conhecimento, me esforçar e repetir, e repetir, e repetir. Isso vai gerar em mim habilidades. Então, o primeiro segredo... Gente, travou para vocês aí? Estragando, nós não estamos rindo. Eu fico ansiosa. Verdade, pastor. Gente, me dá um feedback. Porque para mim o Glaucio travou. Ai, agora sim. Nossa, me dá um negócio. Eu falei assim, Instagram não podia estragar a gente, né? Porque dá essas conexões travam. Dedinho no coração aí pro Instagram não derrubar a gente, não. Vai dedinho aí no coração. Não, fica travando, derrubando. Vocês querem que a live continue, dedinho no coração. Olha lá, travou. Será que voltou agora para vocês? Porque aqui voltou para mim. Voltou. É porque tem um delay, às vezes a mensagem chega para eles um pouco atrasado. Mas dedinho no coração aí para a live não cair. Mas deu para ouvir tudo que eu falei? Conhecimento, olha, reforçando, conhecimento, esforço e repetição, hein, gente? Repetição. Olha, que nem eu falo, a gente vai apresentando talentos, né? Então, assim, eu falei assim, eu me saboto, aliás, eu ainda me sabato, viu, Cláudio? Porque eu gosto tanto de ouvir, de ver o que a turma tá fazendo, os talentos que tem, e foi aonde que eu falei, já sei o que eu vou fazer. Porque eu vou conhecer de todo mundo um pouco, eles vão falando dos talentos deles, né? Porque eu tava lá, vendo outro, eu preciso fazer algo, né? Para eu começar. Então eu falei assim, então, vamos lá. E eu assim, amo, né? Semana passada nós não fizemos. Gente, parece que faz tanto tempo. Mas vamos continuar, né? Porque, olha, eles vão ser o primeiro. 7. O primeiro segredo é a habilidade. Então você só recebe de acordo com as suas habilidades. Não adianta você pedir para Deus te dar algo. Exemplo. É iPad, aquele telefonezinho, aquele aparelhozinho da maçã, iPad, né? Quem aqui na live daria um iPad para uma criança de 2 anos de idade? Quem aqui daria um iPad para uma criança de 2 anos de idade? Ninguém daria. Por que não daria? Porque você sabe que aquela criança pode pegar na mão e pode quebrar. Então, você entende que ela não tem maturidade para usar esse tipo de aparelho. Mesma coisa é Deus. Você está pedindo, Deus, me dê. Deus está dizendo, eu não posso te dar, porque você não tem maturidade para receber o que você quer. Eu estou esperando você amadurecer para eu te entregar aquilo que você quer que eu te entregue. É isso que a gente precisa entender. Deus não te deu ainda, porque você não tem maturidade suficiente para receber de Deus o que você quer receber. Então anote isso. Melhore suas habilidades. Aí, ó, eu não daria. Melhore suas habilidades e Deus te dará. Segundo segredo, versículo 16 e 17. O que receberá 5 talentos, imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outro 2. O que eles fizeram aqui? Eles tiveram atitude. O segundo segredo da parábola dos talentos que nos ensina é: tudo bem que você tem habilidade, mas o que você está fazendo com essas habilidades que você tem? Porque eu sei fazer. Sabe fazer e está fazendo, né? Você acabou de dizer agora, peraí,
tantos talentos que tem por aí. O que eu posso fazer para poder ver essas histórias? O que eu posso fazer para poder compartilhar isso? Você agiu. Você teve uma atitude. Existem três tipos de pessoas. Existem três tipos de pessoas. As proativas, as reativas e as inativas. O que são as proativas? São aquelas que têm atitudes espontâneas. Vou fazer e faz. Não espera. Gente, olha o coraçãozinho aí para nossa live ficar assim. Dedinho no coração aí, pelo amor de Deus. Senão a gente não aprende. Chegou uma parenta aí, ó. Gamito. Minha filhota. O proativo é aquele que tem atitude espontânea. Ele vai para cima, ele age, ele briga. O reativo é aquele que só age quando é provocado. Se não provocar ele, ele não age. E o inativo, nem você provocando, ele age. Agora, o segredo para vencer na vida é a ação, as atitudes que nós temos. O texto diz que ele imediatamente saiu para negociar, imediatamente saiu para granjear, provocar e ter mais talentos. As nossas atitudes fazem sermos quem somos. A gente sabe muito bem que tem muita gente que tem muito conhecimento, a cabeça cheia de livros, cheio de conhecimento, cheio de faculdade, cheio de curso. Ele faz o que com isso? Bolufa de nada. É obesidade cerebral. A cabeça está cheia, mas não faz nada com esse conhecimento. Não adianta você ter conhecimento e não agir a partir deste conhecimento. Então, essa parábola nos ensina a segunda lição, o segundo segredo é termos atitudes. Ok? Terceiro segredo está no versículo 18. Mas o que recebera saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele recebeu apenas um talento, enquanto os outros que recebeu 5, o que recebeu 2, negociou, esse que recebeu 1, escondeu. O terceiro segredo que eu aprendo com essa parábola aqui é que todos nós temos potencial. Só que uns usam e outros deixam enterrado dentro de si. É o segredo do potencial. O que você tem feito com o seu potencial? Você tem negociado ou você tem enterrado dentro de si? Ao invés dele negociar, ele escondeu. A pergunta é, o que é que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Sabe. Só que você não descobriu ainda o que é que você sabe. Você tem potencial dentro de você, você tem talento dentro de você, só que você mesmo escondeu. Está escondido dentro de você. Então, o terceiro segredo que eu aprendo aqui é, existe potencial em todos, mas alguns usam e outros escondem. Eu espero que todos que estão aqui nessa live estejam anotando, que eu estou fazendo uma análise expositiva do texto. Ok? Então, minha amiga, todos nós temos potencial, só que alguns acreditam e usam, e outros. E nessa live de talentos que Silvana está fazendo, ela está fazendo para provocar você toda quinta-feira, quinta e sábado ou quinta e sexta que você faz? Normalmente é só de quinta, só que tem, às vezes, eu faço quinta e sexta, porque o convidado não dá certinho, então, às vezes não dá de quinta, então eu acabo fazendo 2 na mesma semana. Que na semana que vem vai ser dia 17 e dia 18, vai ser os 2 dias. Essas lives nada mais é
do que ela usando os convidados dela para provocar em você que está nessa live que desperte, desenterre esse potencial que está dentro de você, meu amigo e minha amiga. Falando igual... Gente, travou para mim. O Glaucio ficou sem voz. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, não? Eu tô te ouvindo. Eu vou sair. Gente, dá um feedback. Vocês estão nos ouvindo? O que que aconteceu? Ah, Eu vou Instagram, no sair. Instagram tá tão bom. Eu vou sair e volto. Ô, Glaucio, Eu vou sair. você também parou de me ouvir? Gente, dá um feedback aí pra gente se vocês não estão ouvindo. Eu tô te ouvindo. Estamos ouvindo os dois. Ah, tô sim. Eles estão ouvindo nós dois, mas eu não estou. Eu estou te ouvindo. Ô, Glaucio, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Tira e me coloca de novo, que eu não consigo sair daqui, não. Tira. Me tira. Eu não sei sair aqui, eu não consigo sair. Me tira. Será? Me corta e eu entro de novo. Estou. Me corta e eu entro de novo. Tirar você? E aí eu entro de novo. Deixa eu ver. Eu não estou ouvindo o Glaucio aqui no meu celular. Me Mas tira e eu coloca de não tô novo. aqui no meu. Ô, Glaucio, eu vou sair então do meu, vou desligar. Não, Então essa não primeira. sai do seu, não. Não sai do seu, não. Só me tire. Só me tire e coloca de novo. Sai e volta. Vou sair e voltar. Não, não saia, não. Não? Não saia, não. Só me tire e coloca de novo. Peraí. Não sai do seu, não. Só me tire. Só me tire e coloca de novo. Tá, como que eu faço? Ó, Você me tira da live e me convida de novo. não, como que eu faço? Você me tira da live e me convida de novo. Não, eu Tô vou sair. tentando. Peraí. Como que eu vou sair com ele? Você me tira da live e me convida de novo. Não, eu Tô vou sair. tentando. Peraí. Tá dando, ó, tá vendo aqui? Ó, como que eu vou sair com ele? Agora põe de volta. Esperar ele vir. Gente, quem ao vivo é assim mesmo, né? Tire ele e coloca. Então, eu tentei, agora ele saiu. Então, vamos esperar ele voltar aqui novamente para que eu convide novamente. Pronto, aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não, pavorzinho, não dá, gente? A gente tá aprendendo assim, fica tudo. E agora, tá me ouvindo? Agora eu tô na hostite aqui. Ainda bem que nós temos os nossos bastidores para nos ajudar, para nos dar feedback. Eu tava com medo de eu sair e eu fechar a live toda pra mim. Mas aí eu falei... Não, sabe que uma outra coisa que eu aprendi? Que quando a gente fecha... Eu achei que eu ia perder a live, uma das lives que foi. Eu falei assim, caramba, perdi. Mas fica salvo automaticamente lá nos arquivos
do Instagram. Aí você vai lá nos arquivos, tá lá. E aí você pode colocar. Mesmo se você não Mas salvar, mesmo se você não publicar? aconteceu esses dias, eu falei, ai, perdi a live. Ai. Eu fiquei assim, nossa. Aí eu fui lá nos 3 pontinhos, que tá lá no Instagram, lá no seu cantinho lá, assim. Aí tem lá Sim. arquivo. Aí você vai lá, tá lá a sua live, viu? Tá lá a live, e aí você vai publicar. Show de bola. Estamos Aprendi adorando no o papo de Letícia. Muito bem, vamos correr, né? Que a hora voa. Ai, que Gente, delícia. Silvânia é uma simpatia de pessoa, né, gente? É uma simpatia de pessoa essa mulher. E esse sotaque dela, então. Muitas vezes. Eu falo, a minha salvaguarda aqui é a Letícia, minha filhota. Ela correu aquela dica, eu tava feliz. Ah, sim. Ah, Muito divertir. bom. Mas tem que ter alguma coisa para divertir, porque senão, tá vendo? Tem que ter um entretenimento Claro, aqui no meio da. claro. Então, Ó, o terceiro terceiro, segredo é potencial. Todos têm, só que alguns usam e outros escondem. Alguns usam e outros escondem, outros enterram. Ok? Habilidades, atitudes, potencial. Versículo 21. Que o Senhor volta de viagem, aí versículo 21. Versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobrou muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco. Espera aí. Ele foi fiel no pouco e o Senhor vai colocar ele sobre muito. Rapaz, esse é um segredo. Esse é um segredo que, se nós soubéssemos e usássemos esse segredo, anote esse segredo aqui. O segredo da qualidade. O segredo da qualidade. A gente acha que fazer muito é fazer certo. E nem sempre fazer muito é fazer certo. O que acontece é que a maioria das pessoas, por exemplo, você tem um vaso de flor. Você pega uma vez por semana um balde de água e entorna nesse vaso de flor? Alguém faz isso? Ninguém faz. Encher um balde de água, um vasinho de flor desse tamanho, você pega um balde de água, enche. As pessoas querem fazer muito. Uma vez por semana, uma vez por mês, de 15 em 15. Quando na realidade você todo dia vai lá e respinga uma aguinha. Respinga uma aguinha. Ou seja, você que tem... Preste atenção nisso, você que está nessa live. Você precisa ter a disciplina de todo dia fazer um pouquinho. Ter a disciplina, a palavra disciplina, ela vem da mesma origem da palavra discípulo. Disciplina, discípulo, tem a mesma origem etimológica. E a origem etimológica da palavra disciplina é seguir os passos. O que um discípulo faz? Ele segue os passos do seu mestre. O que é disciplina? É você traçar uma meta e seguir aqueles passos. Seguir aquele caminho. Não sair daquele espaço, não sair daquele caminho. Isso é disciplina. Então, não adianta você... eu vou fazer um negócio aqui que eu vou estourar. E depois você fica um mês sem fazer. É todo dia um pouquinho. Tenha uma visão grande. Tenha uma visão grande do que você quer. E todo dia você trabalhe 1% em direção a essa visão. Se você tiver uma grande visão e todos os dias trabalhar 1% em direção a essa visão, todo dia você está chegando mais perto dessa visão.
Só que as pessoas não têm disciplina. Ou seja, o que é fazer com qualidade? É fazer o melhor que eu posso fazer naquele dia, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pouco. Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer naquele dia. E não precisa ser muito. Basta apenas ser com qualidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foi pouco, mas foi um pouco com fidelidade. Foi um pouco com qualidade. Eu acho que aqui está a diferença entre os homens de grande sucesso e os demais. Homens e mulheres de sucesso e as demais pessoas. Homens e mulheres de sucesso, eles primam pela qualidade. A maioria das pessoas primam em fazer coisas. Homens e mulheres de sucesso primam por fazer com qualidade. Esse é o grande marco, essa é a grande diferença que diferencia um do outro. Glaucio, E aí, sim, fica à vontade. faltam 10 minutos. E você tem o compromisso. Se você falar, também passa muito rápido. Passa muito Meu rápido. Deus. É porque eu não tenho um controle aqui, porque você que está fazendo a live não tem nem como eu ver. Então, ó, falta 10 minutinhos agora, acho que faltam uns 8. O que você quer fazer? Quer terminar? A gente Você está parou vendo, no você tá vendo o quarto. cronômetro na sua frente aí? Hã? Você está vendo o cronômetro na sua frente? Repete. Oi, tô te vendo. Tá. O que você falou? O horário? Não, o cronômetro na sua frente, você está vendo aí? Não. É minha filha que veio me avisar, porque trava aqui pra mim, então eu não consigo ver. Minha princesa veio me avisar. Ó, você está vendo onde está escrito a palavra ao vivo aí? Uhum. Clica nesse nome. Tem Olha a 50 mágica. minutos. Tá Olha a 49 mágica. minutos. Tá vendo a Olha a mágica? Tá vendo? Mais um aprendizado. Isso é muito bom. Você me ensinou sobre o arquivo do Instagram, te ensinei agora sobre o cronômetro do Instagram. Ai, Viu? pessoal, o que a Mas gente vamos. vai fazer? É que o Glaucio tem compromisso, né? Agora às 9 horas, então a gente pode ultrapassar. A gente então parou no quarto segredo. O que você quer fazer, Glaucio? Quer continuar os segredos em outra live? Como que nós Pode podemos? ser. A gente marca aí com o pessoal o dia para eles voltarem e a gente volta. E aí, pessoal, dá um feedback. Vocês querem Amanhã é saber? quem? Amanhã é quem com você? Amanhã eu vou estar no Instagram da Letícia Nolasco sobre Show. o tema Picos e Vales. Então eu vou estar no Instagram dela amanhã. Eu sou a convidada, Show, né? show de bola. E a gente precisa chamar Júnior para fazer o louvor, para terminar com ele. Então vai ficar combinado. Eu vou combinar com o Glaucio então um outro dia, ou pode ser na outra quinta ou na sexta, vamos combinar, porque como quinta e sexta da semana que vem já está comprometido, então a gente pode continuar para saber os 5, 6 e 7, ó. Ficaram faltando 3 segredos. Ai, que gostoso criar essa expectativa, né? Muito bom. Aí você fica assim, eu quero saber. E o Júnior? Cadê o Júnior? Aparece aí, Júnior, pra gente encerrar, Dá um então. oi aí, Júnior. Dá um oi aí, Júnior. Zenaida é meu esposo. Beijo, amor. Será que o Júnior foi embora? Se foi embora. Ô, Júnior não foi embora, não. Ele não ia fazer isso, não. Aí, Aí, Júnior. Solicita aí, Júnior, para me te aceitar. Ou eu convido ele aqui. Deixa eu ver o que é o Júnior. Tem que não apareceu aqui para mim. você clica no nome dele. Eu clico no nome? Não, mas É onde ele que... deu oi. Onde ele deu oi, você clica no comentário. Ele não deu oi? Responder, entrar ao vivo. Entrar ao vivo? Isso. Pronto, aí, ó. Mas entrar. Ah, não sabia. Mais, ó, 2 aprendizados na live. Ah, Esqueceu que a gente tem que entregar muito mais que a gente recebe? muito bom. Amo isso. Boa noite, um prazer. Seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite.
O talento do Vamos lá. Júnior é tocar, cantar canção, tem mais. Depois vai pra gente bater um papo também, né, Glaucio? É, Sim, sim, sim. Tô pronto. Eu falei que meu sobrenome é pronto, né? Tô pronto. Quando vocês para falarem, quem, já. para quem não sabe, Júnior é o nosso diretor administrativo dos nossos cursos, Sim, ok? sim. Minha parte é só falar. O restante, quem está por detrás é Júnior. Chique! É, foi uma parceria divina. Só o pai mesmo que para fazer essa parceria, né? E é só o começo, né, Glaucio? Em nome de Jesus. Tava escutando É vocês porque aqui. Pode... é o talento, né? Um tem o talento de falar, né? Que eu gosto de falar também, mas a parte administrativa e tecnológica, gente, eu sofro muito. Quem sabe Mas se não fosse... lembra do poder da atração? Então, Eu atraí Júnior a mim e Júnior me atraiu a ele. muito bom. É poderoso, é poderoso. É poderoso demais. Essa música aqui, ela se chama Dons. Dons. Vocês estavam falando de talento, de talentos, né, da parábola. Gosto muito dessa parábola. Mas também tem os talentos que tem os dons, né? E os talentos que Deus dá para cada um, né? Vocês de se comunicarem, de passar mensagem, de ensinarem, né? E fazem isso muito bem. E essa música aqui tem um pouquinho da minha história também nela, embutida. E quando a gente consegue abrir a cela de uma prisão que a gente está, dizem que aquela mesma chave a gente pode dar para outras pessoas, para que elas também saiam dessa prisão. E essa música, assim, eu vou ser muito sincero, é só Deus mesmo na minha vida para trazer inspiração para eu poder compor essas músicas, porque eu, por mim mesmo, não sei como faria, né? Só Deus mesmo. Mas eu vou cantar ela aqui porque está quase no final a live, né? Então ela se chama Dons. O videoclipe está lá no meu Instagram. Convido vocês a me visitarem lá. E estou à disposição aqui de uma próxima oportunidade, tá? E obrigado pelo convite a vocês dois. Tá ouvindo o teclado aí? Dentro de ti, há dons, suplicando. Usa-me, usa-me, não deixe as coisas da vida te sufocar. Cristo já pagou o preço por mim e por você. É a graça do Pai é maior que seus medos. É na graça do Pai teu abrigo, teu abrigo. Dentro de ti há dons, suplicando. Usa-me, usa-me, não deixe as coisas da vida te sufocar. Cristo já pagou o preço
Pai é maior que seus medos. É a graça do Pai, teu abrigo, teu abrigo.